Paz e fogo, irmãos. Um bom e santo dia, boa e santa tarde para aqueles que vão aí acessar essa pregação à tarde ou à noite, né, como nós tínhamos feito, né? É uma grande alegria poder estar mais uma vez fazendo, né, esta série, encerrando mais uma série, né? Eu gosto de dizer o seguinte, que nós encerramos uma série e começamos, então, a viver aquilo que nós aprendemos em toda a série, os 10 Mandamentos da Cura, baseado no livrinho do padre Marlon Múcio, da Missão Ser de Santos, que eu estive apresentando em algumas das pregações, o livrinho é este aqui, os 10 Mandamentos da Cura. Esta é a segunda edição, né, do livro, conforme eu mostrei ontem, e mostro hoje de novo, nesse encerramento da série. Hoje, o vídeo está sendo gravado na quinta, mas a série estará sendo colocada no ar à sexta-feira, ok? Para encerrarmos o ano assim, com chave de ouro. Aproveita, né, se inscreve no canal do YouTube, siga lá o meu perfil no Facebook, também eu coloco também, disponibilizo aí o canal do Telegram, onde nós disponibilizamos outros conteúdos, né? E esta pregação, encerrando, irmãos, ela tende a ser um pouco mais curta, porque vai falar de um assunto muito simples de ser falado, muito claro de ser entendido, e muito simples e com muito amor, como é de praxe de nosso Senhor Jesus, né? De sempre fazer as coisas por e com amor para nós em nosso favor. Então veja, hoje, seguir as orientações médicas. O padre Marlon Múcio, ele vai nos dar como direção a palavra que está em Eclesiástico, capítulo 38. Então, se você quiser me acompanhar, Eclesiástico, capítulo 38, Eclesiástico, ok? Capítulo 38, ok? Versículos 1 e 2a, ok? A tradução que eu estarei utilizando é a tradução da Bíblia do Peregrino, ok? Separou a sua Bíblia, compartilhou nas suas redes sociais aí, compartilhou, vai ser disponibilizado o link depois, vai ficar tudo aí gravado para você. Mesmo assim, caso você queira, nesse momento aí, compartilhar com seus irmãos aí de comunidade, de paróquia, equipe de serviço, de grupo de oração, fique à vontade, compartilhe. Se alguma pregação minha trouxe algum benefício para você na sua vida espiritual, compartilhe com os irmãos, testemunhe também a graça de Deus nos comentários da pregação, a qual Deus agiu em você e te trouxe o benefício, tá bom? Isso ajuda no nosso ministério e também ajuda outros irmãos também a estabelecerem aí, a quererem também a mesma graça, ou talvez até uma graça maior daquilo que você recebeu, ok? Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governa, guie, ilumina para sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós e nos ajude a nos conformar à palavra de Deus. Vamos lá, irmãos, Eclesiástico 38, tradução da Bíblia do Peregrino, versículos 1 e 2a. Respeita o médico, pois necessitas dele. Também ele foi criado por Deus. O médico recebe sua ciência de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá aquele beijo na Sagrada Escritura, porque quem beija a Escritura, beija também a face de Cristo, nos ensina Santo Agostinho. Gosto sempre de referenciar esta frase de Santo Agostinho, para melhor valorizarmos aí, para mais valorizarmos a palavra de Deus e também amarmos esta mesma palavra. Pois bem, o livro do Eclesiástico, irmãos, é um livro sapiencial que nos dá, assim, diretrizes de vida valiosas, né? É um livro que eu particularmente gosto demais. Eu amo a Bíblia inteira, mas tem livros, às vezes, que saltam aos nossos olhos, o Eclesiástico é um deles. Além de ter uma mensagem sapiencial muito clara para nós, é muito atual. Ela é muito atual. E dentro do nosso contexto de mandamentos da cura, se faz necessário, segundo a opinião do padre Marlon, que, aliás, encerra de uma forma brilhante, né, unindo aí dois polos, o polo humano e o polo divino. E ele faz isso com uma maestria e com uma simplicidade muito grande.
E o livro do Eclesiástico vem dizer o seguinte, né? Algo muito valioso para esse contexto. Que o médico foi criado por Deus tanto quanto eu e você. Qual é a diferencial do médico? Ele tem o dom da medicina. Enquanto nós temos Deus como pastor e médico das almas, nós temos aí, quando estamos aos cuidados médicos, estamos aí como um médico, como um pastor e também um médico do nosso corpo. Enquanto Deus cuida da nossa alma, o médico cuida do nosso corpo, da nossa vida, do nosso bem-estar corpóreo, né, do nosso bem-estar físico. E o Padre Marlon diz, né, irmãos, que algo assim que eu concordo muito com ele, e eu sempre prego sobre isso. Eu fico muito feliz porque várias das coisas que eu prego, né, eu vi aqui no livrinho, Padre Marlon dizendo, né, como se fossem regras, orientações para a cura e a libertação pessoal, ou se nós estamos intercedendo por outras pessoas ou ajudando as pessoas a trilhar esse caminho da cura, também darmos essas diretrizes para eles. Isso é muito importante, muito valioso, e isso é caridade, irmãos. E Padre Marlon vai dizer o seguinte, irmãos, veja bem, na tradução da Bíblia da Ave Maria, inclusive, vai ser assim, ó, honra ao médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus. Uma linguagem um pouco mais simples, né? Eu particularmente gosto mais da Bíblia do Peregrino, mas aqui de uma forma um pouco mais clara para a gente entender, né? Honra o médico por causa da necessidade. De quem? Nossa. Não de Deus, nossa. A nossa necessidade é de Deus. A gente vai entender isso durante a pregação. Pois foi o Altíssimo quem o criou, o médico. Toda medicina provém de Deus. Além do médico ter sido criado por Deus, irmãos, a medicina que ele traz, que ele estudou, apesar de ter estudado, apesar de ter buscado, apesar de ter tido anos aí de preparação até chegar ao posto de médico, cirurgião, etc, 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 o dom que ele traz, que facilitou com que ele entendesse o que ele estava fazendo, foi dado por Deus, não foi dado por ele mesmo. Não é mérito da disciplina estudada, não é mérito dos estágios que ele fez. Isso também ajudou? Sim, ajudou. Mas dentro dele havia a predisposição de Deus de torná-lo médico, de torná-la médica, independente da área a qual o médico trabalha. Quer seja ela da cabeça, do ouvido, do pulmão, coração, etc. Independente disso, a capacidade dele de entender e cuidar a partir daquilo que ele aprendeu foi dada por Deus. E isso é muito importante para nós. O Padre Marlon diz o seguinte, que há pessoas que quando ouvem ele falar sobre isso, diz para ele assim, mas padre, eu pensava que tomar remédio era falta de fé. E não é falta de fé. E o Padre Marlon digo, não. Não, aliás, o Padre Marlon diz, né, não eu. Não tomar remédio é sinal de falta de juízo. Outras pessoas ainda vão dizer, meu médico é Jesus. Eu respondo, o meu também. Mas ele nos deu os médicos para cuidarem de nós. E ele vai dizer algo muito sério. Não cuidar da saúde quando podemos fazer algo pela nossa saúde, quando é de nosso cuidado, da nossa responsabilidade. Não cuidar, não fazer é desleixo, irresponsabilidade perante o dom da vida que Deus nos deu. É muito sério isso, irmãos. Né? Não cuidar da saúde é desleixo, porque Deus nos deu essa vida. Não foi dado assim de alegre, né? Não foi jogado ao vento, não. Deus nos deu. É preciso cuidar. Além disso, Deus ele pode curar de forma direta e indireta. A forma direta é através da cura, né, dos processos de cura milagroso, né, que nós vimos aí durante todas as pregações, os 9 mandamentos anteriores, nós vimos, Deus é capaz de curar, Deus é capaz de curar, interior e exteriormente, no físico, na alma, onde nenhum médico é capaz de chegar, também no nosso espírito, onde nenhum médico é capaz de chegar. Muitos vão chegar a dar diagnósticos, mas não podem chegar a curar. E isso somente Deus é capaz de fazer na alma e no espírito, mas no corpo, os médicos não foram capacitados para isso. Deus deu essa capacidade para eles. Agora, Deus pode curar de maneira direta, sem mediação nenhuma de nenhum médico, de nenhuma medicação? Pode, porque Ele é Deus. Ele é Deus e eu creio nisso. O Padre Marlon diz que ele também crê. Tá bom? Ele também crê nisso. Ele, sendo padre, ele crê nisso.
Mas e Deus também cura de maneira indireta, através de um tratamento de saúde, um remédio, uma oração que alguém faz. Se eu oro por você, você alcança a graça da cura em Deus, você foi por causa de uma mediação. Foi indireto, não foi direto. Quando você vai direto com Deus, Deus pode. Claro que Deus pode, irmãos, Deus pode tudo para aquele que crê. Diz assim, o padre Marlon: mas eu tive que fazer o tratamento todo de saúde, fiz quimioterapia, fiz radioterapia para vencer o câncer. Não foi Deus quem me curou. O padre Marlon diz: quem disse que não? Se ele se valeu destes meios da quimioterapia, radioterapia, medicina, etc., para lhe trazer saúde, sempre é Deus que cura. Irmãos, fantástico! Sempre é Deus quem cura. Sempre, sempre, sempre é Deus quem cura. De maneira direta ou indireta, instantânea ou progressiva, precisando aí de um processo. Mas é Deus quem cura, porque Ele nos ama. É importante frisar isso, irmãos. Deus nos ama. Deus não é profissional da medicina, não. Ele é Deus, Ele é Salvador. Eu disse ontem, durante a pregação, sobre o senhorio de Jesus. É importante nós crermos, irmãos, e sermos fiéis a isso. Podemos aí querer diversas coisas e querer aí basear aí os nossos argumentos de diversas formas, irmãos, mas quem cura é Deus. E se não fosse Deus a dar a capacidade para aquele médico, ele jamais saberia dar o tratamento ideal para cada um de nós. Esse é o fato. Agora, quando você for tomar, como tomar os remédios, por exemplo, se eu tenho uma prescrição médica de tomar remédio, já que eu quero que Deus venha intervir, como eu faço para fazer isso? O Padre Marlon ensina. E eu tomo por ensinamento isso a partir de hoje, irmãos. Depois de estudar esse capítulo, com certeza este vai ser o meu método a partir de hoje. Porque chega uma certa idade, irmãos, que todos nós vamos precisar de cuidados médicos, fazer um check-up geral. Eu, tardiamente, acabei tomando consciência disso. E hoje estou aí, a partir do ano que vem, começando aí uma bateria de exames para fazer um check-up geral. É preciso dos médicos. Deus não deixou ele à toa. Deus deixou para algum feito. E se eles estudaram para isso, se Deus deu essa capacidade para ele, vamos lá. Agora, quando eu for tomar um remédio, ore sobre o remédio, vai dizer o Padre Marlon, tome-o com água benta. Irmãos, eu já fiz isso. Particularmente, eu já fiz isso. Leve seus medicamentos para o padre ou diácono abençoá-los. Ore a Deus para que os medicamentos tenham não os efeitos colaterais, mas sim os necessários para a nossa saúde. Ore para que os efeitos colaterais sejam amenizados, caso eles sejam imprescindíveis, extirpados, caso assim proceda. E para Deus nada é impossível, irmãos, lembre-se disso. Para Deus nada é impossível. Ore para que as capacidades do remédio sejam potencializadas e você não necessite tomar a longo prazo. Entende? O Padre Marlon ele é pé no chão, irmãos, mas o coração em Deus. É assim que funciona. Pé no chão e coração em Deus. Agora, como passar, por exemplo, por uma consulta médica? Você que está aí, se você vai como eu, que está na fila do SUS, então a nossa espera às vezes é longa, né? E quando a gente vai lá para o consultório, fica lá tomando um chá de cadeira antes de ser atendido, não é assim? O Padre Marlon nos ensina, você vai passar por uma consulta médica, do lado de fora do consultório, esperando para ser atendido, ore. Vamos lá, vamos orar juntos? Senhor, ilumina este médico ou esta médica, que ele ou ela saibam corretamente o que eu tenho, possa fazer um diagnóstico correto da minha saúde, possa me aplicar o melhor medicamento e prescrever o tratamento mais adequado, para que eu fique liberto desta enfermidade, para a honra e a glória do seu nome. Amém. Vai passar por uma cirurgia, guia, Senhor, as mãos do médico, vem ser tu mesmo o médico a me operar. Irmãos, é assim que funciona. O médico vai cuidar do corpo, mas quem vai cuidar do médico é Deus. Quem vai cuidar da minha alma não é o médico, é Deus. Então, no final das contas, quem vai cuidar de tudo é Deus. É simples assim para quem crê. Se você crê, você vai saber dessa dimensão, vai chegar a essa conclusão. Não tem outra conclusão a ser chegado. A nós chegarmos, irmãos, desculpa, não tem. E veja, a medicina e a fé,
elas caminham juntas. Tanto a ciência como a fé, elas precisam caminhar juntas. É claro, irmãos, que nós, por sermos cristãos, e entenda bem isso, né, não desmerecendo nada e ninguém, nenhum profissional de saúde, pelo amor de Deus, não, que eu também dependo deles. Mas veja, nós somos cristãos, nós cremos num Deus que é capaz de tudo. Então, o trilho desse caminho da fé e a medicina juntos precisa ser ali, essa trilha, ela precisa ser galgada na estrutura do crer. Eu creio, mas o meu crer anda ao lado da medicina. Eu ando em cima sobre a minha fé, pautado na minha fé, mas eu ando de lado a lado com aquilo que Deus deixou, que é a medicina, que é um dom de Deus, como vai dizer o livro do Eclesiástico. É dom de Deus, não é algo assim que surgiu de um pirlim-pim-pim mágico. Não, de forma alguma. Deus deixou. Se Deus deixou, caminha lado a lado comigo, mas debaixo de mim está o fundamento da fé. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, o fundamento, é a base da esperança. Posso antecipar daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas pela fé eu creio. E a fé me leva a caminhar lado a lado com aquilo que Deus deu como dom a esses profissionais da saúde. Quer sejam eles enfermeiros, farmacêuticos, médicos, Deus deu esse dom deles aprenderem e cuidar daqueles aos quais, pelo menos em tese, né? A gente vê aí muita gente que aí não leva isso a sério, mas quem leva a sério precisa ser respeitado. Quem leva a sério precisa ser respeitado. E o padre Marlon é uma dessas pessoas que respeita muito a medicina. Ele vai dizer o seguinte, quando ele está num consultório médico, né? Tem uma sujeita aqui, alguém ligando aqui. Amém. Vamos lá, bora, vamos lá. O padre Marlon diz o seguinte, quando ele está no consultório médico, né, ele diz assim, aqui eu sou ovelha, diz para o médico, aqui eu sou o médico e você é o pastor. Lá na igreja, eu sou o pastor e você é a ovelha. Interessante isso, né? Muda o sentido pela fé, irmãos. A fé é fantástica. As trilhas que nós fazemos da fé é fantástica. E é preciso que nós acreditemos nisso, pautemos a nossa vida assim. É necessário isso. Agora vamos lá. Mais do que isso, né? Medicina e a fé caminhando juntos. Como assim, Antônio Lúcio? Me explica melhor isso aí. Eu tenho, né, irmãos, caso você escute aí um barulho, eu estou num lugar diferente hoje na minha casa, né, para poder gravar esse vídeo, então talvez vocês escutem alguns barulhos adjacentes que geralmente não acontecem durante as transmissões, tá bom? Peço que me perdoem desde já, principalmente cachorro, né? Eu estou bem pertinho aqui dos cachorros que eu tenho em casa. Bom, aí ó, tá vendo? Tá escutando? É um deles. Bom, vamos lá. Padre Marlon diz, inclusive, irmãos, que dentro da obra da Missão Sede Santos, ele tem alguns profissionais de saúde lá. Então, ele tem psicoterapeuta, porque se ele lida com um dependente químico, ele tem que ter um psicoterapeuta lá. Ele lida com psicólogo, também pelo fator dependência química, e por outros fatores também, né? Se ele trabalha com, se ele tem o carisma da cura e da libertação, ele precisa de psicólogo do lado dele, ele precisa de psiquiatra perto dele. Irmãos, um exorcista, um padre exorcista, ele precisa de uma equipe também de psicólogos e de psiquiatras, porque dependendo do caso que o exorcista atende, ele vai ter que encaminhar para essas pessoas, porque deixa de ser um problema de dimensão espiritual e passa a ser patológico, passa a ser biológico. Então ele precisa da medicina. Não é o padre que vai resolver, é medicinal, entende? É preciso fazer essa distinção. Tem coisas que são espirituais. Mas, Lúcio, você não falou que o pecado é a origem de todo mal? Sim, eu falei. E muitas vezes o padre vai discernir isso. Passe por um plantão de oração por cura e libertação, irmãos. É o conselho que eu dou. Passe por um plantão sério, ok? Um plantão de oração por cura e libertação sério, ok? Que você conheça, que saiba que as pessoas são idôneas, ok? Eu sempre friso isso porque já passei por experiências assim desagradáveis junto a plantões de oração por cura e libertação. O que não significa que todos não são sérios. Fique bem claro isso. Tem gente muito séria trabalhando. Tem muita gente muito séria servindo dentro desse ministério, e que é um ministério sério, que lida com almas.
ok? Tem gente séria lá. E tem muita gente que foca nisso, que te ajuda realmente. Eu sou uma testemunha que eu recebi ajuda de um ministério, de um plantão de oração por cura e libertação. Então, principalmente quando você tem um padre, assim, com o padre Marlon, por exemplo, eu conheço outros padres que podem também te ajudar nessa direção espiritual. Irmãos, é fantástico. E um padre que lida com cura e libertação, ele tem a necessidade de um psicólogo, de um psiquiatra do lado, de uma equipe que cristã, principalmente isso, né? O padre Marlon, inclusive, fala isso, né? Sobre ser cristãos, médicos cristãos, profissionais de saúde cristãos, que não coloquem em xeque ou que não coloquem em dúvida valores da fé e da moral, mas que ajudem nesse sentido, para que a cura tenha uma dimensão totalitária, não somente só no corpo, mas também chegue na alma para a salvação dos outros, né, para a salvação dos irmãos. Irmãos, o padre Marlon frisa isso, e eu também friso isso, a cura e a libertação por si só não adianta, não funciona. Eu disse isso ontem, a cura com fim em si mesma não dá. Tem que ter como princípio e meta a salvação da alma. E depois, sim, a partir dessa experiência de salvação, sim, partir para a missionariedade, partir para o discipulado, sim. Por quê? Porque já experimentou, já passou ali pelo processo de colocar as coisas nos devidos lugares, né? Colocar as coisas no eixo, a vida em ordem. Para então começar então a ajudar outras pessoas também a colocar a vida em ordem. E dentro do quesito saúde, quando nós lidamos com a saúde das pessoas, irmão, isso é muito sério, a gente não pode brincar com a saúde dos outros. Os médicos não podem brincar com a saúde dos irmãos, com a nossa saúde de forma nenhuma. Eles não têm esse direito. É um dever deles cuidar do bem-estar nosso. Todo médico leva isso a sério? Irmãos, tem médicos e médicos. Infelizmente é assim, o ser humano é corruptível. É passível ao erro. E existem pessoas e pessoas. Tem gente agora que se finge de médico, irmãos. Olha que nhaca é essa. Gente que se finge de médico, algo tão sério, mexer com a saúde dos outros, com a vida das pessoas. Meu Deus do céu, como pode fingir algo que não se tem? Não estudou para isso. É terrível. É uma realidade terrível. Agora nós temos que acreditar naqueles que são sérios, naquele que realmente estudou, que leva a sua profissão a sério. Precisamos crer neles, precisamos aí acreditar, né? Acreditar, se colocar na mão, como a gente se coloca e acredita em Deus, se coloca nas mãos dele. Quando Deus nos oferece um médico bom, que a gente percebe que é bom, a gente precisa se abandonar. Né? Por exemplo, um dentista, né? Eu preciso fazer um monte de coisa no meu dente, irmãos. Agora, o serviço está tão caro que a gente tem que depender do SUS. Dependendo do SUS, a gente espera. Não tem outro jeito. E aí o estado da nossa boca, dependendo daquilo que se tem, começa a se agravar, e aí quando a gente vai ser atendido, a gente já está naquela situação deplorável, né? O dentista até briga com a gente, mas... Entende? É uma realidade nossa e a gente tem que saber lidar com isso. Agora, o padre Marlon diz algo assim a respeito de psiquiatra e psicólogo. Que isso é muito importante que fique bem claro para nós. Que se há essa necessidade, vá procurar. Vá procurar. Ainda há pessoas que pensam, por exemplo, que psicólogo e psiquiatra são médicos de louco. Irmãos, esses dias aqui em casa, a gente falando pro meu filho, pro meu menino de 12 anos, o Miguel, a gente dizia assim, que era para passar, porque ele tem ansiedade também. O menino sofre de ansiedade. E a gente falou para a gente precisar passar ele no psicólogo. Meu menino de 12 anos falou assim, mas eu não sou louco. Irmãos, ó onde está, irmãos. Ó o nível da sociedade onde a gente está. Irmãos, é um menino inteligente, está no 7º ano da escola, mas acha, né, isso talvez por influência aí de amizade e tudo mais, né, a gente sabe que convive lá, né, mas ó o absurdo, irmãos. Ah, mas eu não sou louco. Não, irmãos, não é médico de louco, não. Não é. Hoje em dia, com a necessidade de cura e libertação, muitas das vezes os padres que atendem, como o exemplo, o próprio padre Marlon, hoje hospitalizado, né, não sei se ele faz esse atendimento,
Mas o Padre Marlon também, ele encaminha quando há necessidade de ir para um psicólogo, para uma psicóloga, para um psicoterapeuta, para um psiquiatra. Irmãos, há distúrbios na mente humana que os psicólogos eles podem dar jeito, e quando é patológico, que é parte do ser humano, que é algo biológico, é preciso ser tratado com o médico, não com o padre. Agora veja, e hoje em dia, em muitos casos, faz-se extremamente necessária a ajuda deles no processo de estabilidade psicoemocional de muitos de nossos irmãos, sobretudo quando estes profissionais são cristãos e têm uma escala legítima de valores que não fere a fé e a moral cristãs. Entende isso? É preciso entender isso. Psicólogos e psiquiatras que não ferem a fé e a moral cristãs. E mais, é isto, medicina dos homens, inspirada por Deus, e medicina de Deus, dada por amor aos homens. Dão um resultado maravilhoso. Grandes centros de saúde no mundo todo têm testemunhado. Quem reza e ama fica menos doente, e ficando doente recupera-se, e quando ficando doente recupera-se mais rapidamente. E em muitos desses centros de saúde, médicos têm dado as mãos antes de uma cirurgia e também pedido aos pacientes que orem pelo bom êxito do procedimento cirúrgico. Olha que bênção, irmãos. Então, irmãos, eu digo o seguinte, que o Padre Marlon nos dá assim, uma belíssima lição de humanidade e de discernimento. Precisamos confiar nos médicos também. Vamos orar? Vamos orar? Abençoai, Senhor, este medicamento ao qual é necessário que eu tome. Cortai os seus efeitos colaterais, se assim se faz necessário que eu tome, mas que eles não produzam os seus efeitos colaterais, e fazer que produza o efeito necessário. Abençoai quem cuida da minha saúde, quem cuida de quem enfermo está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Simples assim. Simples assim, irmãos. Aqui, nesses 10 mandamentos da cura, há um primeiro passo. O caminho se faz caminhando. Então, trilhe o seu caminho, dê os seus passos, faça conforme o Padre Marlon nos indica. Não há erro na instrução de Deus. Há erro, muitas vezes, da forma que se decifra os caminhos que Deus nos mostra. Então, façamos por onde Deus nos curar. Mas de que forma isso, Antônio Lúcio? Seguindo as orientações e diretrizes do Padre Marlon, subindo degrau por degrau, com certeza nós não nos arrependeremos. Até a próxima série, se assim Deus nos permitir e se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe você, busquemos a santidade, sejamos santos ou morramos tentando. Um bom final de ano a todos, uma boa passagem de ano a todos, que Deus abençoe nosso 2023 e que você seja feliz. Restaurado por Deus, restaurada por Deus, e que nós trilhemos esse caminho de fé para que assim Deus seja livre para nos curar onde seja necessário. Deus abençoe. Até a